Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo de número 3. Pode melhorar ou não? Tá certo? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem fixamente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Oh, palavra poderosa! Não precisava nem pregar, só em ler já foi suficiente. Vamos orar rapidamente. Deus, nós te louvamos, ó Deus, essa noite, engrandecemos por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nós já cantamos, já expressamos a nossa alegria, o nosso coração diante do Senhor, mas nesse momento, ó Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Então abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos ser alimentados por essa palavra, que o teu Espírito, que perscruta todas as coisas, possa penetrar essa palavra no nosso coração. É o desejo da minha alma, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, constantemente Paulo utiliza nas suas cartas a expressão falsos mestres e inimigos. É assim que ele denomina aqueles que contrapunham ao seu chamado e à mensagem que ele anuncia. Na primeira carta, Paulo vai dizer que seja maldito, a palavra anátema é maldito, que seja maldito todo aquele que anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse período era muito comum que todos aqueles que faziam parte do judaísmo utilizassem cartas de recomendações. O próprio Paulo, enquanto Saulo, ele utilizou uma carta do Sinédrio para varrer a igreja cristã, não é? Todos nós lembramos daquele episódio em que Paulo está descendo para a cidade de Damasco
e ele tem uma carta de recomendação do concílio para que ele pudesse ter essa autorização e essa legitimação para atuar em nome da religião da época. Essas cartas, elas eram uma espécie de autorização, como eu acabei de dizer. Um rabi, ele dava para um judeu, ou ele mesmo recebia do sinédrio, quando precisava viajar, por exemplo, e chegava numa outra sinagoga, e nessa sinagoga, para mostrar que era judeu, para mostrar que estava de acordo com a lei, para mostrar que estava de acordo com a sinagoga, ele apresentava essa carta para aquela sinagoga e ele era bem recebido. O próprio apóstolo Paulo também, depois de cristão, depois de apóstolo de Cristo, ele também utilizou cartas como essa, por exemplo, em Atos capítulo 9, em 2 Coríntios capítulo 8, em Romanos capítulo 16, em 1 Coríntios capítulo 16 e em Colossenses capítulo de número 4. Ao escrever esse capítulo de número 3, o apóstolo Paulo está reagindo a um possível atentado contra a legitimidade do seu ministério na igreja de Corinto. Provavelmente alguém acusa Paulo de ter voltado à cidade de Corinto e de não ter uma carta dos apóstolos. E Paulo vai reagir a essa situação com muita dureza, por sinal. Ele, a partir daí, porque ele é interpelado, porque não tinha uma carta, ele escreve o capítulo 3, escrevendo o maior tratado teológico a respeito desse assunto. Ele mostra o crente e a vida de Paulo como sendo uma carta do próprio Deus escrito na sociedade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute, para o apóstolo Paulo, os coríntios eram essa carta que recomendava o seu apostolado e o seu ministério. No versículo de número 2 que nós lemos, ele diz o seguinte: olha, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. O que Paulo está dizendo é que a igreja de Corinto é a legitimidade do ministério dele. O que Paulo está dizendo é que quando ele chegou naquela cidade e anunciou o evangelho de Cristo, foi incontestável o que Deus fez por intermédio da sua palavra, mas por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que a igreja é essa carta de legitimação. Ele está dizendo que a igreja de Corinto é a prova de que ele é um verdadeiro e autêntico homem de Deus. Ele está dizendo que a igreja de Corinto é essa autorização do ministério dele, porque quando ele chega em Corinto, ele implanta essa igreja se transforma em uma das maiores igrejas que ele já havia plantado. E detalhe, essa igreja tinha sinais de Deus na sua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E para Paulo, o que fica mais nítido para ele, o que ele quer mostrar para os irmãos, é que Deus agiu na vida de cada um, tirando eles da antiga vida que eles viviam e transportando eles para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês estão cobrando de mim uma carta da igreja de Jerusalém, mas o que eu estou dizendo para vocês é que depois que eu cheguei e trouxe a palavra de Deus para esse lugar, Deus transformou a natureza de vocês. Deus tirou os pés de vocês de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e transformou em novas criaturas em Cristo Jesus. É muito interessante isso. No versículo 3, ele diz que Deus transformou a igreja de Corinto agora em cartas. Olha só, primeiro Paulo está dizendo: olha, vocês são a minha legitimação, e agora a carta que é vocês, foi Deus que escreveu como autoridade para ser anunciado o evangelho na cidade de Corinto. Olhe para o seu vizinho e diga assim: querido irmão, você está sendo lido. As pessoas estão olhando para você, estão lendo a sua vida. Você está entendendo, querido? Há uma filosofia, um provérbio chinês que diz: pregue, anuncie e, se necessário for, utilize as suas palavras. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que nós, como cartas de Cristo escritas nessa sociedade, nós estamos sendo lidos, as pessoas estão olhando para nós. Isso me lembra rapidamente o que Pedro e João fizeram quando subiram ao templo, à Porta Formosa, e lá encontraram um paralítico. O paralítico, quando olhou para eles, identificou que eles eram autênticos discípulos de Jesus.
estenderam as mãos e disseram: por favor, me dê uma esmola. E a primeira palavra que sai da boca de Pedro não é levanta e anda. A primeira palavra que sai da boca de Pedro é: olhe para nós. Olhe para nós. A primeira palavra que sai da boca de Pedro é: olhe para nós. As pessoas estão olhando para nós. Lembra que aqui Paulo também vai dizer para nós como igreja? Ele vai dizer que ele é imitador de Cristo, e porque ele é imitador de Cristo, nós também podemos imitá-lo. Mas sabe o que é que tem acontecido nos nossos dias? Nós estamos não entendendo que somos cartas de Deus. Nós estamos deixando de lado essa prerrogativa de que as pessoas estão olhando para nós, e pelo fato de não querermos ser exemplos, nós estamos simplesmente dizendo o seguinte: não olhem para nós, olhem para Cristo. Não olhem para nós, porque somos falhos, porque somos pecaminosos. Olhem para Cristo. Mas eu vou te dizer uma coisa essa noite: para que alguém enxergue Cristo, primeiramente esse alguém precisa ver alguém que representa Cristo. Para que alguém consiga enxergar a Jesus, necessariamente ele precisa ver alguém que representa Jesus. E eu quero saber se essa noite, na igreja da cidade, tem alguém aqui nesse lugar que tenha coragem de dizer: eu represento Jesus nessa sociedade, eu represento a Cristo nessa sociedade. Aleluia! Diga para o seu vizinho: querendo ou não, irmão, as pessoas estão procurando Jesus em você. Você entende isso? Querendo ou não, as pessoas estão observando a sua vida, como você fala, como você age, no meio do ambiente que você trabalha, como você trabalha. As pessoas estão observando se você realmente é aquilo que você parece ser. Existe uma multidão de moribundos espirituais na sociedade, sentados à beira do caminho, levantando a mão, dizendo: me dê uma esmola. E você, em nome de Jesus, tem a autoridade, como carta de Deus, de dizer o seguinte: olhe para nós, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que temos e que somos, receba em nome de Jesus. Levante dessa condição de moribundo espiritual e ande com as suas próprias pernas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Deus nos transformou em cartas. Agora, que tipo de coisa que as pessoas estão lendo na nossa vida? Que tipo de coisa que elas estão lendo na nossa vida? Hashtag para você pensar. Escute, o apóstolo Paulo, ele retrata essa confiança no Senhor. E no versículo 4, ele está plenamente convencido que é por meio de Cristo que o ministério dele seria eficiente e que a igreja conseguiria corresponder à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu acho bom te acompanhar espiritualmente. Eu acho bom ser presente na sua vida. Eu gosto de orar por você. Mas eu tenho plena convicção no meu coração que se o Espírito de Deus não produzir a obra em você, o meu trabalho é inútil. Eu tenho plena convicção que se o Espírito de Deus não colocar no teu coração cada conselho e cada palavra que eu te dou, o meu trabalho é em vão. Paulo, ele tinha essa consciência. Talvez você é alguém que está aí lutando contra a pecaminosidade. Talvez você é alguém que está lutando contra as tentações dessa vida. Talvez você é alguém que está lutando para permanecer de pé no Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim, para você, por intermédio dessa palavra? Sabe o que é que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Confie em Deus para permanecer de pé, porque é Ele quem está segurando a nossa mão, é Ele quem está segurando a nossa vida. E eu quero declarar uma coisa sobre você, querido: Jesus não vai abrir mão de você, Ele não vai te soltar, Ele não vai te deixar sozinho nesse barco, Ele não vai te desamparar, porque Ele é fiel. Davi certa vez disse nos Salmos: quando todos me abandonaram, quando eu achei que tudo ia chegar ao fim, o Senhor abriu os braços e me acolheu. E essa noite tem braços abertos de Deus para te acolher nesse lugar, para dizer que você vai permanecer de pé. Olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso, diga assim: você é uma bênção, irmão. Você vai permanecer de pé. Confie no Senhor. É Deus.
quem torna eficiente o nosso ministério e a nossa caminhada com Ele. Olhe para cá. Quantas vezes nós já não pensamos em desistir da caminhada? Quantas vezes em algum momento da nossa caminhada não nos sentimos tão vulneráveis em algum período? E a gente até pensou, meu Deus, já passei por tanta coisa e permaneci de pé, será que agora vou cair? Será que não vou conseguir? Será que não vou permanecer? Será que não vou ficar de pé? Sabe o que é que Deus está dizendo para você essa noite? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Querido, tem uma música aí no mundo, e eu vou usar só um pedacinho dela para dizer uma coisa para você. Você pode até trupicar, mas não vai cair, para a glória de Deus. Porque é o Senhor quem está te segurando, é o Senhor quem está te sustentando com as suas poderosas mãos. Aleluia. Escute, no versículo 5, Paulo vai dizer: não que sejamos capazes. Olhe para mim, você não é capaz. Você não é capaz. Eu não sou capaz. E sabe quando que eu estou permanecendo de pé enquanto tenho essa consciência? Sabe quando foi que Salomão permaneceu no centro da vontade de Deus? Quando ele disse: o Deus do meu pai Davi. A partir do momento que Salomão esqueceu do Deus do pai dele, ele começou a cair. Nós não somos autossuficientes, irmãos. Escute, você não pode se mudar, você não tem esse controle sobre você. Ah, meu Deus. A palavra capazes significa adequado e competente. A gente nem é adequado e nem é competente para esse serviço. Vai dizer para mim que você nunca se sentiu tentado, vulnerável a tal ponto que você disse: meu Deus, não dou conta, não aguento, não dá para mim, se o Senhor não me sustentar, eu não aguento. Quem aqui já viveu uma situação como essa? E é nesse momento que nós aprendemos uma coisa: que quando sou fraco, é que sou forte. Há um louvor da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando estou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: para que Deus vai precisar fortalecer quem já está forte? Para que Deus vai precisar operar sua fortaleza naquele que se acha forte? Deixa eu perguntar uma coisa: tem alguém fraco aqui igual a mim? É por isso que a gente está de pé. É por isso que nós estamos confiando no Senhor. É por isso que o nosso barco, ele balança para um lado e para o outro, mas não naufraga, porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Se alguém concorda comigo, me ajuda a adorar a Deus nesse lugar. Aleluia. Escute, não somos capazes. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz que é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. E eu estou vendo pela fé, irmão, o Senhor te dando força hoje, o Senhor operando em você o querer e o efetuar. Talvez você esteja se vendo de uma forma, mas Deus hoje está transformando todas essas coisas que você tem vivido, e o nome dele vai ser glorificado na sua existência. Aleluia. Aleluia. Depois que Paulo trata da natureza do seu ministério e da natureza do ministério da igreja, ele começa a dizer da nossa natureza como cartas que estamos sendo lidas. Ele vai tratar agora sobre o Deus que nos chama para sermos ministros de uma nova aliança. Bata no seu peito e diga assim: eu sou ministro. Mas nem é do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha nesse país. Nem é os ministros do presidente, que alguns são alguma coisa, outros também são uma vergonha.
nem é do Tribunal de Contas, nós somos ministros de Cristo. Sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Que nós somos embaixadores. Eita, negócio poderoso. Diga para o seu vizinho: te alegra, crente. Aproveita, se tem alguém dormindo aí perto de você, irmão, cutuca ele, viu? Diga para ele no ouvido dele: ó, Jesus voltou. Eita, que o pulo ia ser grande. Escuta, querido, ele nos convida a ser ministro. Levante a mão e diga assim: eu sou ministro. Mas eu vou te mostrar o que é ser ministro para Deus. A palavra ministro no grego é uperetas. Sabe o que significa? Remador. Remador. E sabe que remador é esse? Da mais baixa fileira. O ministro, quem era o ministro na antiguidade? Existiam grandes navegações. Não existia motor. O motor eram as mãos dos ministros. E existiam dois tipos de ministros. O ministro de primeiro escalão, quem era? Era aquele que ficava no primeiro compartimento. Ele ficava submerso, em cima da água. E existia o ministro de segundo escalão, que era o que ficava embaixo, imergido, dentro da água. Ele não ficava dentro da água, mas a parte do navio que ele ficava estava totalmente imersa. Ou seja, se houvesse qualquer problema, era os primeiros a morrer. Diga para o seu vizinho: ih, irmão. Por isso que Paulo disse que nós que somos servos de Deus não podemos ter a vida preciosa para nós mesmos. Sabe por quê? Porque o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é lucro. Escute, querido, é tão interessante isso aqui. É claro que Deus não está dizendo que nós somos esses remadores de segundo escalão, mas se nós pararmos para analisar, nós somos a escória do mundo. A humanidade olha para a igreja como sendo a escória da sociedade. Para o povo, ser crente é ser burro. As pessoas pensam assim: ah, cara é crente, é um caba besta, ou caba burro, podendo aproveitar a vida dele, podendo fazer isso e aquilo, e o bicho é tão besta que ainda pega o salário dele e dá para o pastor. É burro mesmo, não é? Sabe, ser ministro de Cristo tem a ver com estar subordinado ao projeto de Deus. Escute, queridos, aqui todos nós estamos nivelados pelo sangue de Jesus. Eu nem sou maior do que você, nem você é maior do que eu. O único grande aqui é Ele. A única glória aqui vai para Ele. Aqui nós não aplaudimos celebridades, aqui nós não aplaudimos talentos humanos, aqui nós glorificamos aquele que vive, que reina, que está sentado sobre um alto e sublime trono, aquele que tem da nossa vida o controle. Somos ministros, estamos subordinados ao projeto de Deus, que é maior do que nós. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo que você faz, irmão, é para a glória de Deus. Você trabalha, sou trabalhador, é para a glória de Deus, seu povo. Você ganha dinheiro, né? É para a glória de Deus, seu povo. Você casou, é para a glória de Deus. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida, entrou numa porta de... é tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, porque estamos subordinados debaixo do projeto de Deus. Mas escute, ele diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança. E é muito interessante porque quando Paulo chega nesse ponto, ele vai bater de frente com o judaísmo. Ele faz uma referência à letra, quando ele diz que a letra mata, a lei de Moisés. Mas por que Paulo está dizendo que a letra, que é a lei de Moisés, mata? Sabe por quê? Porque a lei, o máximo que ela conseguiu foi mostrar ao homem que ele era pecador, mas a lei não conseguiu redimir homem nenhum.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já imaginou, irmão, você está lendo lá primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Aí você olha e diz assim, meu Deus, eu não consigo. Aí você vai lá, olha lá o segundo, não farás para ti imagem, escultura, tal. Aí a gente não adora imagem, mas adora um time de futebol. Não adora imagem, mas adora um cantor famoso. A igreja evangélica também criou os seus ídolos. A gente tem os nossos ídolos de estimação. Tem os nossos cantores gospel, os nossos pastores que são fenômenos no meio do evangelicalismo brasileiro. A igreja tem sido uma fábrica de ídolos também. Quando a gente olha para a lei, o máximo que a gente consegue é olhar para ela e dizer o seguinte: estou muito distante de conseguir cumprir isso. Eu não sou adequado para isso, eu não sou capaz de fazer isso. E é interessante que Paulo está dizendo que a igreja, quem é a igreja aqui? Nós somos ministros, estamos debaixo do projeto de Deus, de uma nova aliança e não da letra. Porque como ele mesmo diz, a letra mata. Ela conduz o homem a entender que ele é pecador, mas a lei não redime ninguém, a lei não regenera ninguém, a lei não santifica ninguém. No versículo 7, ele diz que o ministério da morte, que também é uma referência à lei, foi gravado em letras em pedras. Quem foi que gravou as letras na pedra? Foi o próprio Deus no Monte Sinai. Isso é muito interessante, queridos. Essa é uma referência direta à lei de Moisés e aos preceitos dos judeus e dos fariseus. O que Paulo está dizendo é que a letra mata porque todos infringiram a lei. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Espírito, que é aquilo que ele enaltece, e ele está falando da palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela lá em cima e diga glória a Deus. Ele está dizendo que o Espírito que representa essa palavra, que representa essa nova aliança, essa nova vida, sabe o que é que ele faz conosco? Primeiro, regenera. Regeneração é da vida. Diga para o seu vizinho: você estava morto e a palavra de Deus ressuscitou você para a glória de Deus. Aleluia. Segundo, depois que ela nos acorda, ela nos reconcilia com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Irmão, estou doido para correr hoje aqui. Nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado operou a ira de Deus. Mas quando fomos regenerados pelo seu Espírito por intermédio do sacrifício de Jesus e da palavra de Deus, nós fomos reconciliados com Ele. Irmão, brigar é coisa ruim, mas quando a gente reconcilia é bom demais, não é? A palavra de Deus está dizendo que havia uma contenda entre nós por conta da lei do nosso pecado, mas agora fomos regenerados e fomos reconciliados com Ele. E aí Paulo crava em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não foram chamados segundo a carne, mas segundo o seu propósito. Alguém que se alegra com isso, querido? Aleluia. A letra mata e o Espírito vivifica. Escute, o Espírito que vivifica, ele nos santifica, ele nos capacita, ele nos habilita para andarmos com Deus. Quer ver uma coisa? As pessoas olham para você e dizem o seguinte: como pode? Essa pessoa vivia daquele jeito, assim, assado, e agora está diferente. E agora mudou, e a gente que está sendo transformado por Ele nem percebe que isso está acontecendo, porque é o Espírito causando essa transformação no interior daquele que nasceu de novo para essa vida em Cristo Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você anda tão triste que você ainda não está do jeito que Deus quer, mas tem alguém que está olhando para você e está te achando parecido com Jesus. Você anda tão triste porque talvez não ora como deveria orar, mas tem alguém que está sendo sustentado pelas suas orações. Deus está falando conosco essa noite.
Nós fomos chamados para ser ministros de Cristo, para servir a Deus. Entende, irmão? Olhe para mim. Você foi chamado para servir a Deus. Nem para desistir da tua fé você presta mais. Não adianta você querer voltar, você não vai encontrar mais a mesma alegria. E sabe o que vai acontecer? Se Cristo realmente te selou para uma nova vida, os amigos do passado vão dizer: ei, macho, volta para lá para o teu negócio de crente, porque tu está diferente, isso aqui não dá mais para ti não. Você está entendendo? É o mundo que vai vomitar você e vai te rejeitar, porque fomos chamados para servir a Deus. Nem adianta, você não vai encontrar mais a mesma felicidade no mundo. As músicas não vão fazer o mesmo sentido que faziam antes. As festas não vão fazer os mesmos sentidos que faziam antes. As conversas estúpidas não vão fazer mais o mesmo sentido, irmão, porque é você lá e o Espírito Santo no teu ouvido. Você está aqui por quê? Você está fazendo isso por quê? Esse aqui não é o seu lugar. Volta para o teu lugar, crente. Aleluia! Fomos chamados para servir a Deus. E que privilégio nós poder servir a Deus. Que privilégio poder servir a Deus. Que privilégio. Escute, depois que o apóstolo Paulo termina, ele começa a falar sobre 3 contrastes que existem entre a lei e o Novo Testamento. Nos capítulos 7 e 8, ele fala que o primeiro contraste está listado aqui, é a lei, que no caso é os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo inicia exaltando o chamado glorioso, ao ponto de que os filhos de Israel sequer conseguiram fixar os seus olhos em Moisés devido ao esplendor da lei. Quando Moisés desceu do monte, eles não conseguiram olhar para Moisés porque o rosto de Moisés brilhava. E se eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram compreender absolutamente nada. Foi Moisés subir de novo. Quando desceu, a nação já estava totalmente prostituída, mesmo que a lei estava posta para que todos pudessem obedecer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo, nos explicando e afirmando que a letra que foi entregue para Moisés era para um tempo determinado. Ela tinha validade, ela era santa. Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo vai dizer isso. Mas ela era para um tempo determinado. E as diferenças entre a lei é muito simples, e a graça, porque a lei opera a morte por causa do pecado, enquanto a graça pelo Espírito opera a vida, e uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, e ela gera vida eterna. O segundo contraste que Paulo vai dizer é que a lei, que é os 10 mandamentos, manifesta o ministério da condenação, enquanto a graça, que é o ministério do Novo Testamento, é o sangue glorioso de Cristo que traz a justificação pelos nossos pecados. Fomos restaurados, irmãos. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. A primeira obra de Deus em nós é a regeneração, a segunda é a justificação. Agora, pois, como diz Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu vizinho: nós temos paz com Deus. Terceiro e último contraste é que a lei é um ministério transitório, ou seja, passageiro. No versículo 11 vai dizer que o ministério de Cristo é permanente. Diga para o seu vizinho assim: ó, Deus chegou para chegar nele, irmão. Ele não vai sair da sua vida mais não. Chegou chegando, não tem essa expressão que a gente usa? Chegou chegando. Deus chegou, foi chegando, arrasando os corações e fazendo coisas poderosas na nossa vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para alegrar teu coração hoje. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel, e Ele vai completar essa obra em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completar essa obra
até o dia de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, Mark Lloyd Jones diz que a igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para morrer no caminho. Mas Deus não é assim. Deus vem em busca do soldado que está ferido, e Ele vai buscar o soldado ferido para dar uma nova perspectiva, para dar saúde espiritual e para dar uma nova oportunidade de vida. Fique de pé em nome de Jesus. Escute, Paulo finaliza esse capítulo dizendo que Moisés, quando descia do monte, colocava um véu na face. Para Paulo, esse véu escondia a glória temporária. Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz que nos nossos dias também existe um tipo de véu. E esse véu está ocultando o coração de muitas pessoas a se voltarem para o Senhor. Porque todas as vezes que alguém volta para o Senhor, automaticamente o véu é retirado dos nossos corações. E sabe o que isso simboliza? Isso simboliza a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Aquele que vir até mim, ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Escute, nós vivemos em Cristo, nós somos cartas de Deus para essa sociedade, nós somos ministros de Cristo, de uma nova aliança. Sabe o que isso quer dizer? É que nós desfrutamos na nossa vida a plenitude daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Agora, justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Escute, queridos, não existe mais o véu que nos impede de ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque para a palavra de Deus, nós só somos transformados à imagem daquilo que nós estamos vendo. A nação de Israel não conseguiu ser transformada porque não conseguiram ver a glória de Deus. Mas a igreja viu a glória de Deus por intermédio do seu Filho Jesus, que é o mistério de Deus, que foi manifestado nos séculos e séculos. Não existe mais véu que nos separa dessa presença. Não existe mais véu que nos impede de ver a glória de Deus. Escute, na imagem daquilo que você está vendo, você vai sendo transformado. E eu quero te convidar essa noite a fechar os teus olhos físicos e abrir os teus olhos espirituais. E ao abrir os seus olhos espirituais, veja hoje, veja sem véu, sem obscuridade, não como que é um espelho, mas veja, não Jesus crucificado, mas o Jesus ressurreto que venceu a morte. Veja o Jesus, homem que venceu o pecado. Veja o Jesus que venceu as dores, que venceu as tentações. E na estatura daquilo que você está vendo agora, seja transformado em nome de Jesus. A imagem de Cristo, a imagem da glória de Deus, seja transformado essa noite. Receba de Deus um novo coração. Receba de Deus essa noite uma nova vida em Cristo Jesus. Vai ver que você é alguém que já está tanto tempo dentro da igreja, mas ainda não foi transformado. Ainda luta contra pecados, ainda luta no teu
coração. Vai ver que você é alguém que chegou aqui essa noite e durante toda essa semana pensou em desistir, pensou em parar, pensou em abrir mão da sua caminhada, ou não. Talvez você é alguém que só está frio na fé e está esperando de Deus uma transformação na sua vida. Sabe o que é que Deus te diz essa noite? O que Ele diz no livro de Isaías: não vai apagar o pavio que fumega. Oh querido, levanta a tua mão e adora o Senhor essa noite. Adora esse Deus, seja cheio desse Deus, receba a graça do Deus bendito na sua vida hoje aqui. Seja vivificado, receba forças sobrenaturais que vêm de Deus, e veja Deus hoje trabalhando de forma poderosa em teu favor. Veja Deus agindo na sua vida, veja Deus entrando nessa história e mudando essa situação. Veja Deus ampliando hoje, veja Deus hoje transformando essa maldição em bênção. Veja Deus mudando esse quadro hoje. Veja Deus arrancando essas humilhações. Se eu obedecer, e se tua voz eu ouvir, e teus mandamentos guardar, serei. O Senhor é Espírito, por onde eu e onde Ele está, existe pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim.
O Senhor decidiu não habitar nos grandes palácios da humanidade. O Senhor decidiu habitar em mim. Diga para Ele: Senhor, eu vou honrar isso. Onde o Senhor me levar, eu te levarei comigo. O teu nome vai comigo. A tua presença vai comigo. Diga para Deus com Moisés: não me deixe dar um passo sem que a tua presença vá na minha frente. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém no nosso meio hoje que quer se reconciliar com o Senhor? Se tiver, tem que ser agora. Sai do teu lugar e vem aqui rapidinho. É 1 minuto para mudar a sua vida. É 1 minuto para mudar a sua história. É 1 minuto para você sair de um quadro e ser uma nova criatura. Jesus te ama e nós também. Teu Espírito derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade, andar. Glória a Deus, aleluia. Já está respondendo, botaram no microfone, eu já sei que lá não da cara. Já veio brincadeira, fica aqui perto de mim. Eu queria ler aqui uma peçazinha de amor. Pode, ajuda aqui, né? Só um beijo. Pai, Senhor a todos, né? Boa noite. Nessa última terça-feira, o nosso pastor, mais um ano de vida. E ele pensava que nós ia deixar passar. Não, irmão. Logo nós, que gostamos de festa, crente gosta de festa, né? Assim já diz o Jets, né? Festa de crente, né? E a gente preparou aqui uma pequena surpresa, mas antes da surpresinha chegar aí, antes do presente. Queria dizer aqui algumas coisas, certo? Em nome de todos os diáconos e voluntários que nos ajudaram, principalmente aí que está na frente das equipes, o Cleide, o Fábio, o Samuel, o Lucas, que tem nos ajudado, e a Tamires também, que por trás tem que ter ela, né? Tem que ter ela para poder dar o golpe, né? Então nós queremos dizer que nós amamos a vida do Senhor, que o seu serviço, sua dedicação à igreja, ao ministério, com a palavra, é aquilo que também nos inspira, como foi pregado hoje, né? Precisamos de homens que digam assim, serem meus imitadores. Então nós podemos dizer que eu particularmente queria ser como o Senhor, né? Apesar dos carão que é bom, que às vezes quando a gente leva, mas o Senhor me inspira bastante. Apesar de ter pouca estatura assim, pequenininho, mas é um gigante na pregação, é um gigante homem de Deus, um aconselhamento, um homem de visão, e sem dúvida nenhuma é uma alegria para nós. Isso completamente quem ganha presente é a gente, com sua presença aqui, certo? Eu queria que todos os diáconos e voluntários da Casa do Senhor aqui pudessem vir aqui, que a gente vai fazer momentos de oração, e trouxesse também a bênção. Tem um presentezinho aí, tem um presente. Traga um presentezinho aí que a gente combinou. Todo mundo vai participar, se não, irmãos. Todo mundo vai participar sempre. Mas tem um presente. O presente é bom, um presente que o senhor gosta. Tem um negócio aí que o senhor gosta. Quer dizer, todo mundo gosta. Açaí, ó. Cadê esse que está? Açaí. Todos. Então, cadê o pastor Evânio? Pastor Carlos, venha para cá. Venha orar aqui pelo nosso pastor. Em nome de todos os diáconos e voluntários, nós queremos dizer que amamos a vida do pastor Tiago, amamos essa igreja, amamos servir a Deus e ao ministério. E nesse momento, eu queria entregar aqui, pode entregar agora.
cabe no bolso, como também uma carteira. Eu já disse que era. Agora tá. Então a gente vai agora pedir o pastor vai para orar para ele. Aí toda a igreja estende a mão para cá, né? Vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Também aqui deixo minhas palavras ao nosso pastor, Deus possa abençoá-lo. Estamos aqui em comunhão para ajudar, para engrandecer a Deus aquilo que Deus colocou já no coração do pastor Tiago, esse grande projeto. Está só no começo, está só no começo. Deus tem muito mais para essa igreja, nós cremos nisso, nós fazemos parte de um grande projeto de Deus, na qual Deus colocou no coração do nosso pastor. Então, estenda essa mão para cá, ore juntamente comigo, estenda essa mão na vida do pastor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, pela vida do teu filho, do teu servo, meu Deus, que foi chamado desde o ventre da mãe, Senhor Deus, para ser instrumento vivo, Senhor Deus, para ser uma atalaia, Pai, aqui nesta igreja, Senhor Deus, neste estado, neste Brasil. Nós queremos te agradecer pela vida deste homem de Deus, da qual o Senhor tem levantado, da qual o Senhor, meu Deus, tem santificado, Senhor Deus, e ministrado fortemente aos nossos corações, através das palavras da qual o Senhor tem colocado no coração do teu filho. Toma, Senhor Deus, o teu filho nas tuas mãos, a família dele, Senhor Deus, abençoe com bênçãos sem medidas. Meu Deus, essa criança, Senhor Deus, que está vindo aí, abençoa, guarda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, como igreja, meu Deus, como povo santo, Deus, escolhido por ti, ovelha do teu pastoreio, Senhor Deus, nós abençoamos a vida do teu servo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem é grato ao Senhor pela vida do pastor Tiago? Beijo no coração de todo mundo. Muito bem, né? Não, peraí. A Tamir vai falar alguma coisa também, né, Tamir?
Eu só quero pedir uma coisa, meu irmão, agora voltando aqui no momento do pastor. Não coma nessas poltronas para sujar, viu? Eita, Jesus. Amém, é o que eu já disse para ele, né, nessa em particular. Eu sou muito grata a Deus pelo marido que o Senhor me deu, pelo Pai maravilhoso que eu sei que Ele vai ser nosso filho. E eu tenho muito orgulho de ser casada com um homem tão íntegro como ele, um pastor que, antes mesmo de ser pastor de vocês, tenho certeza que ele é meu pastor. Ele me cobra muito, mas eu sei que isso é para o meu crescimento. E ele sempre fala, né? Se um dia ele não conseguir pastorear a família dele, ele nem sobe desse altar para pastorear vocês, né? Então isso muito me admira dele. E eu sou muito feliz pela vida dele. E eu sempre falo que eu creio que Deus ainda vai realizar grandes coisas no ministério. Eu sei tudo que ele sonha para essa igreja. Eu sei os propósitos também que Deus tem para a vida dele. E eu creio que Deus vai realizar em nome de Jesus. Está aberto